Então, hoje nós vamos falar sobre os anelídeos e os moluscos. Vou falar primeiro sobre os anelídeos, depois a gente vai para molusco, tá? Mais para o final da aula mesmo. Então, o objetivo do capítulo é conhecer as características e exemplos de anelídeos e molúsculos, reconhecer a importância das minhocas, que é um tipo de anelídeo, para a fertilidade do solo, compreender a importância ecológica e econômica dos moluscos. Então, aqui nessa imagem, vocês podem observar que nós temos aí um molusco e um anelídeo, né? Que no caso aqui é o exemplo da minhoquinha. Deixa eu só botar aqui o laser para vocês se situarem. Então, aqui são algumas perguntas do capítulo, né? Você vai saber por que o solo bom é solo com minhocas e quais são os outros animais do filo das minhocas. O que são moluscos e o que, na verdade, os moluscos têm em comum. Como eles se defendem dos predadores, como, por exemplo, os gastrópodes, os bivalves, os cefalópodes, que são conhecidos como polvos e lulas, e quais principais características cada um deles tem. Então, vamos conhecer os anelídeos. Primeiro, a palavra anelídeo. Anelídeo, anel, vem de anel. A musculatura desses animais é constituída por anéis. Isso você pode observar quando você observa a minhoca de perto. Aqui nessa imagem você pode perceber que tem um anelzinho aqui, outro aqui, assim por diante. Tem vários anéis. E é através desses anéis, né, que possuem uma boa musculatura, que eles conseguem se movimentar no solo. Através dessa contração de musculatura que eles têm. É importante salientar que a gente está estudando invertebrados, ou seja, animais que não possuem ossos. Desse modo, né, ela consegue encurtar o seu corpo e esticar para que possa se movimentar. Possa cavar túneis e se deslocar no solo. E aqui nesse outro exemplo a gente tem uma minhoca aqui, tá? Além disso, na superfície do corpo desses animais existem pequenas estruturas que parecem pelos duros. Aqui, ó, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, você tá vendo que tem tipo uns espinhos aqui, tipo umas garrinhas, né? O que são essas garrinhas aí? Serve para ela engatar no solo e se arrastar. Ela engata e arrasta, tá bom? Aí aqui, ó, essas estruturas que parecem com uns espinhozinhos, não são chamados de espinhos, são chamados de cerdas. E, como eu falei, funcionam como ganchos para que ela possa se mexer. Ela encrava no solo e puxa, e assim ela consegue andar, tá bom? É como se fosse os pezinhos da minhoca. Tá? Mas a gente não pode falar que é pé, gente. É cerda, tá bom? Então, as cerdas se prendem nesse solo, fazendo, então, com que ela consiga se esticar e encolher, e assim conseguir andar. Então, aqui nessa imagem a gente consegue observar como é a estrutura da minhoca, né? Aqui é a boca, as cerdinhas aqui, o clitelo eu vou explicar para vocês mais na frente para que serve, e aqui nós temos o ânus dela. Aqui é a imagem mais de perto, ó, você pode ver que tem um anelzinho aqui, outro aqui, e tem as cerdinhas aí. As minhocas se alimentam de quê? De detritos que estão no solo, ou de vegetais que estejam ali naquele solo também. Só que como esse vegetal está muito misturado com a terra, ela come a terra junto com o alimento dela, tá? Naquele momento em que ela engole a terra. Armazenam o alimento no papo, que é uma estrutura dentro do corpo dela, e depois utilizam a moela para triturar esse alimento. Então, aqui é a entrada da boca e aqui a faringe, que é como se fosse a garganta, por onde ela vai ingerir o alimento, que é a terra junto com o alimento que está no solo. Mais para cá nós temos o esôfago, que é como se fosse um tubo que leva até essa estrutura aqui conhecida como papo. É aqui que fica armazenado o alimento. E aí quando ela sente fome, vai para a parte da moela, que é como se fosse o estômago dela. Depois passa pelo intestino e sai através do ânus. Tá
bom? Elas respiram pela pele, elas fazem a respiração cutânea, você pode chamar de respiração pela pele ou de respiração cutânea. Como que acontece essa respiração? Simplesmente o oxigênio entra na pele e atinge o sistema sanguíneo dela, tá bom? Então, aqui nessa imagem a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de como que é esse transporte de oxigênio. Aqui tem a minhoca, aqui tem a imagem ampliada da pele da minhoca, aqui ó, do tecidozinho, como se fosse a pele dela. Bem aqui tem o oxigênio simplesmente entra e vai para o capilarzinho aqui, tá? E o gás carbônico sai também da pele. Ela não tem pulmão, não é que nem a gente que respira através do pulmão, tá? As minhocas não possuem olhos, mas elas possuem células que permitem captar luz, por exemplo, sentir a presença de luz. Tanto é que elas são meio, tem fotofobia. Se você estiver escavando ali um solo e você encontrar minhocas, elas vão cavar para ir para dentro, porque elas não gostam de luz, tá? E elas não gostam de nada que resseque o corpo delas. Elas sempre vão gostar de ambientes úmidos e com bastante terra. Terra preta, principalmente, que é o humus que chamamos. Então, elas são hermafroditas, não existe sexo separado, tá? Ou seja, não existe macho e fêmea, simplesmente elas possuem os dois sexos, tá? E aí o que acontece? Quando elas se unem, como vocês podem ver aqui, elas estão fazendo o quê? Acasalamento, elas estão acasalando. E elas trocam espermatozoides. E durante essa produção de espermatozoides é que ela introduz o espermatozoide no orifício genital da outra minhoca, tá? E depois, essas minhocas, elas depositam uma espécie de casulo no solo. Isso mais na frente eu vou explicar para vocês como que acontece. Ó, aqui nós temos essa estrutura conhecida como clitelo. E é esse clitelo aqui que vai ajudar os filhotinhos, né, as minhocas, a sobreviverem no ambiente. Por quê? Porque logo depois que elas acasalam, esse clitelo é liberado junto com as minhocas jovens, tá?